Olá, pessoas e pessoas. Eu sou o Rogério, sou psicólogo da Fundação Moody's. Eu sou o psicólogo responsável pelo GAPS, Grupo de Apoio Psicossocial. Hoje, nós estamos aqui presentes com alguns jovens aprendizes para conversar um pouquinho sobre Setembro Amarelo, especificamente dia 10 de setembro, que é o Dia de Combate ao Suicídio. E hoje, eu apresento a vocês os nossos jovens aprendizes. Vocês podem falar o nome de vocês, por favor? Prazer, meu nome é Guilherme. Prazer, meu nome é Gabriel Costa. Prazer, meu nome é Maria Fernanda. Prazer, meu nome é Kaique Maganha. É um prazer ter vocês aqui, tá? É um prazer ter a presença de vocês aqui e também é muito bom ouvir a voz dos jovens, tá? Ouvir vocês. Vocês já me conhecem há um certo tempo, porque antes de eu atuar plenamente como psicólogo da Fundação, eu também fui instrutor do programa de aprendizagem. Então, eu sempre tive muito dentro do processo de jovem aprendiz, durante todo esse percurso na Fundação Moody's, tá? E, além disso, pensando nesse fenômeno, nós podemos pensar diversas coisas que acontecem na sociedade, né? A primeira coisa que eu quero perguntar para vocês é o seguinte: o que vocês entendem como Setembro Amarelo? O que vocês pensam sobre isso? Alguém tem uma opinião formada sobre o Setembro Amarelo antes de começar o diálogo? O Setembro Amarelo seria uma forma de prevenção ao suicídio, para apoiar as pessoas que precisam dessa ajuda e não sabem como procurar. Então, eu acredito que seja isso, um mês que usam para informar as pessoas que precisam de ajuda. Alguma coisa assim do tipo. Não, exatamente. Você está indo pelo raciocínio perfeito, né? Então vocês já sabem, né? Já sabiam e agora sabem um pouco mais sobre esse conceito, que é uma campanha. É uma campanha brasileira de conscientização contra esse fenômeno, né? Que acontece e também é um problema, né? Com certeza, de saúde pública. É um contexto que já vem sendo trabalhado há anos e é preciso de um dia para gerar um pouco mais de conscientização de uma forma específica sobre esse tema, né? Agora, uma pergunta que também não quer calar, que é uma coisa para a gente discutir também, que é o seguinte: será que falar sobre esse fenômeno gera prejuízo? Isso gera o adoecimento? Você acha que não? Eu acredito que não. Eu acredito que não, porque, querendo ou não, é uma forma das pessoas saberem que existe esse problema no mundo, né? Porque se a gente esconder o problema, ele nunca vai ser solucionado. Então, se não falarem sobre, eu acho que não vai resolver o problema de outras pessoas. Às vezes, a gente tem algum problema e a gente não sabe. Com a consciência de outras pessoas falando, nós pesquisando na internet, nós vemos nos lugares, a gente consegue saber que a gente está com um problema e que a gente pode tratar e que não é o fim do mundo, que tem uma solução para aquilo que nós temos. Entendeu? Pelo menos, é o que eu acho. Então, esse espaço é literalmente interessante, né? Muitas pessoas acham que falar sobre Setembro Amarelo ou sobre esse fenômeno é um ponto de adoecimento. Isso é um tabu. Né? É um tabu. Tudo aquilo que é escondido ou tudo aquilo que é camuflado acaba, na verdade, sendo piorado, né? Por exemplo, você tem um adoecimento comum como uma hipertensão, que é o que mais acontece na sociedade, tá? Qual é o maior prejuízo? O maior prejuízo é não saber que tem a hipertensão. O maior prejuízo é camuflar, né? Fingir que aquilo não existe, né? Porque quando a gente sabe que aquele problema existe, ele é um problema social, nós começamos a buscar medidas de prevenção e medidas de combate àquela ação que acaba prejudicando a sociedade, acaba prejudicando no mercado de trabalho, acaba prejudicando uma diversidade de situações sociais e até mesmo do próprio indivíduo e da família, tá? Então, vamos lá. Se a gente pensar nesse assunto, esse fenômeno, ele pode prejudicar o quê? Quais partes da nossa vida, ou quais partes da sociedade, ou tudo? Ou um outro pensamento também. Por que isso acontece? O que leva esse fenômeno a acontecer na sociedade? Qual seria a idade que mais é afetada por esse fenômeno? Vocês conseguem pensar sobre isso? Você quer falar? Né? Vou deixar ele falar primeiro e depois eu vou falar para você. Isso é importante. Quando nós abrimos para diálogo, muita gente tem o que falar e muita gente acha que não tem o que dizer, né? Vamos lá? Lendo os números do cartaz ali que você passou, antes de começar a entrevista, eu li que é entre os 15 e aos 29 anos. Creio eu que essa é a fase da aceitação e
e do julgamento, né? Como todos nós sabemos, é meio que a sociedade impõe um padrão de vida e, quer dizer, entende-se que aquilo é um padrão a ser seguido e as pessoas se frustram, talvez, ao não conseguir seguir esse padrão e não se estabelecer nele. Então, acho que entre a cidade, quer dizer, acho não, entre a cidade, entre os 15 e os 29 anos, esse fenômeno ocorre mais porque é a fase ali da aceitação e do julgamento. Bom, realmente a sua ideia ela não está fora do padrão, tá? Freud ele vai trazer para nós uma das questões sobre esse assunto que se chama o ego ideal. Né? O ego, vamos colocar como se fosse a nossa persona, um ponto de personalidade para ficar mais fácil de compreensão, tá? De uma forma bem simplista, certo? Mas toda a sociedade ou todo ser humano ele tem um ego ideal. Tá? O ego ideal ou aquela pessoa que seria narcísica, né? Uma pessoa que tem um foco nela mesma. Né? Então, são vários ideais. Mas eu tenho o ego ideal, uma personalidade ideal, um caminho ideal, um trabalho ideal. E aí acaba que, da noite para o dia, nós perdemos tudo aquilo que seria ideal. Você acha que a pessoa fica bem? Não, claro que não. Né? Ali ela sofre. E uma pessoa que sofre com essa frustração, ela pode desencadear muitas outras questões de sofrimento que ela terá dificuldade de superar. Né? Por isso que é preciso e totalmente necessário um acompanhamento psicológico para entender essa questão. Então, a gente está vendo aqui que tem uma questão externa que envolve a cultura, que envolve a sociedade, que afeta também as estruturas psicológicas do indivíduo. Você quer falar também, não é? Não, eu lembro disso. Pode terminar. Pode falar. Fazendo um link com o que o Maganha falou, eu acho muito sobre isso também. Uma aceitação, né, na tal idade. Que eu falo assim, que quando a gente tem essa roda de debate sobre Setembro Amarelo, eu falo que é a transição de um indivíduo que veio de uma percepção como criança e aí ela vai mudar ao longo da sociedade. E aí, vendo decorrer da juventude, eu acho que quando alguém começa a ter uma atitude central diferente, que não está dentro do seu cotidiano, que não está dentro da sua realidade, isso gera em nós um alerta de que, será que aquela pessoa está bem mesmo? Porque a gente pode olhar, tá todo mundo bem, tá todo mundo certo, tá todo mundo rindo, mas interno, só a pessoa sabe o que vive, entendeu? E aí, encadeando várias outras situações também, como automutilação, e aí vai esconder, você vai perguntar para a pessoa não sabe o que falar. E aí isso também pode gerar esse fenômeno que estamos tratando no mês de setembro. Não, exatamente, muito bem colocado, né? Por isso que é importante ter espaço para o diálogo. É importante ter espaço para conversar, é importante ter um espaço para ser ouvido, né? É por isso que existem as profissões da área da saúde que tratam essa questão. Né? É importante pensar na nossa rede de apoio. Por exemplo, se nós formos falar um pouquinho rápido sobre esse assunto, qual seria a nossa rede de apoio? Vocês sabem dizer? Nossas famílias. Família, amigo, psicólogo, mais o quê? Família, amigos, psicólogo. Nós trabalhamos? Sim. Então, o trabalho é uma rede de apoio. Você está entendendo? Por quê? Muitas vezes é difícil buscar ajuda porque muitas pessoas se sentem humilhadas, né? Ou em estado de sofrimento total, ou não quer fazer o outro sofrer. E aí são 1001 fatores, tá? Não vamos entrar neles. Mas a pessoa tem dificuldade de chegar numa pessoa muito próxima e falar. Mas ela tem uma facilidade maior em falar com uma pessoa mais estranha. Né? É algo até que gera conflito dentro das famílias e dentro dos espaços sociais. Você falou com uma pessoa estranha, mas não falou comigo, eu estava aqui o tempo todo. Né? Mas o mais importante, quando pensamos em Setembro Amarelo, é a busca por ajuda, a busca por suporte. Né? E ter esse suporte ao pé da letra, saber entender, aonde procurar. Por isso que é importante falar sobre isso. Por isso que no setembro nós frisamos esse contexto de apoio. Né? E muita gente fala, poxa, mas é caro esse apoio. Né? Nem sempre. Nós temos diversos atendimentos sociais que geram apoio a todos nós. Né? Nós temos até iniciativas governamentais que trabalham também essa questão. Temos número de telefone, né, uma ligação bem rápida, né, que é o CVV, o Centro de Valorização à Vida, que ele dá esse suporte também, e além de vários outros tipos de atendimento. Né? Você gostaria de falar alguma coisa?
Muitas das vezes esse fenômeno traz uma falta de autoestima que a pessoa talvez ache que a vida não importe tanto ao ponto de passar para outras pessoas o problema que ela está passando. Mas é bom frisar que é bom sim você passar esse problema para outras pessoas próximas de você, seu familiar, psicólogo, amigos, porque a vida de vocês importam sim. Eu acho que vale mais você passar esse problema para tentar solucionar da melhor forma possível do que você guardar para você e ficar ali tentando achar uma solução sozinho e procurar eu acho que a melhor forma mesmo é você procurar uma ajuda e não ficar recluso sobre isso. Porque o seu familiar, os seus amigos, pessoas próximas a vocês se importam sim. Eu acho importante procurar ajuda sim. Ah, perfeito. E lembrando que a forma como nós nos importamos com os outros é bem diferente. Geralmente nós temos o desejo que o outro pratique essa importância como nós. Mas temos que entender que o outro vai praticar diferente, né? E entender que muitas vezes esse mistério está dentro de nós. Então é importante sempre dialogar, sempre buscar um suporte, né? Porque às vezes muitas pessoas pensam que eu preciso do suporte numa pessoa próxima, num amigo ou num familiar. Mas às vezes esse suporte não vem de dentro. Muitas vezes ele vem de fora, né? Como, por exemplo, um dos maiores índices de adoecimento, de transtornos, né, sobre esse fenômeno se chama depressão. A depressão ainda é tida, né, como uma das maiores causadoras desse fenômeno, que também tem que ser combatido e entender que é um processo de adoecimento que prejudica toda a nossa vida, todo o nosso entorno, né? E entender que esse processo tem tratamento, tem acompanhamento. Então, eu quero agradecer vocês que estão aqui presentes. Eu quero agradecer também a todo mundo que vai nos assistir, né, tendo essa possibilidade de ter um espaço, tá? Eu deixo bem claro que vocês podem contar comigo, né? Vocês podem contar com a Fundação Moody, vocês já me conhecem há um certo tempo, né? Então, assim, ter um espaço para falar é fundamental. Ter um espaço para ser percebido também é fundamental. E é por isso que eu agradeço a presença de vocês, porque a sociedade precisa entender as pessoas na sociedade, em qualquer instância, né? Porque esse fenômeno não tem cara, né? Não tem coração e não tem cor, não tem nada, né? Ele acontece com qualquer um. Então, eu quero agradecer vocês. E gostaria que vocês dessem a última palavra de vocês. Muito obrigado por estar debatendo com vocês. Eu acho que esse tema é muito pertinente a essa sociedade. E você que está aí nos ouvindo, nos assistindo, saiba que a sua voz importa, que nós te respeitamos e que tem ajuda sim. Tá bom? Eu agradeço a vocês também por a Fundação Moody's por me trago aqui para fazer esse bate-papo com vocês para falar sobre um assunto que é muito importante. Eu queria dizer mesmo que vocês precisam procurar ajuda sim, é necessário, vale a pena, a vida de vocês importam sim. E é isso. Eu espero que todo mundo fique bem, procure ajuda e leve a vida da melhor forma possível. Queria agradecer também pelo convite, à Fundação Moody's, a todos. Adorei estar aqui no bate-papo com vocês. E gostaria de dizer que, sim, a sua vida importa. Você não é só mais uma pessoa nesse mundo, entendeu? Porque somos todos diferentes, não temos que nos basear em outras pessoas. Nós somos nós, entendeu? E é isso. Muito obrigada. Eu gostaria de agradecer a Moody's, ao Rogério e a todos por estarmos debatendo aqui sobre um assunto tão importante, né, que é uma das maiores causas, se eu não me engano, a quarta, segundo as estatísticas de mortes aí do mundo. E queria dizer que a sua vida importa, sim. Eu agradeço muito a presença de vocês aqui, tá? Espero contar com vocês em outras oportunidades e contem comigo também, contem com a Fundação Moody's, contem com o GAPS, tá? O que precisar, podem falar comigo, assim como nós precisamos buscar ajuda em qualquer lugar que estivermos passando, certo? Eu vejo vocês numa próxima. Tchau, tchau.